aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Miss Marvel. A série chega no Disney Plus nessa quarta-feira, dia 8, e eu já tive a oportunidade de assistir aos 2 primeiros episódios, por isso esse vídeo ele vai ser um vídeo de primeiras impressões, o que eu achei da série de uma forma geral. E eu também tive a oportunidade de entrevistar parte do elenco. Eu entrevistei simplesmente a família da Kamala, que foi uma das coisas que eu mais gostei aí na série. Então foi um prazer enorme falar com eles, falar um pouquinho sobre esses 2 primeiros episódios, e aí eu vou colocar partes da entrevista ao longo aqui do vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem, e entrevistas tão legais quanto essa. Inclusive, gente, quanto mais vocês engajarem aí, mais oportunidade eu tenho e trago essas entrevistas aqui para vocês. Bom, gente, a primeira coisa que eu preciso falar sobre essa série é que ela é super gostosinha e super divertida. E a primeira coisa que eu preciso falar é que eu gosto muito da dinâmica da série. Gente, as animações, como elas são feitas aí, principalmente porque a gente tem a Kamala, que vem como uma adolescente que vive muito no mundo da fantasia, que ela dispersa bastante e que vive mais nesse mundo. Então, isso é trabalhado graficamente aí na série. É muito interessante como eles fazem toda essa questão de animação, e é legal falar disso e enaltecer, porque isso é algo muito bem feito e traz uma experiência imersiva, inclusive de como se você estivesse lendo um quadrinho, sabe? Você imaginar todas aquelas coisas acontecendo, até porque a Kamala, ela vem como essa personagem que é fã dos Vingadores, é fã de heróis, como eu falei, né? Principalmente da Capitã Marvel. Então é como se a Kamala representasse a gente que gosta desses quadrinhos. Então toda a animação, todo esse mundo da fantasia que ela consome muito, é muito imersivo. Por isso que eu falo, é como a gente lê um quadrinho. Quando a gente está lendo, a gente imagina aquela situação acontecendo. Principalmente hoje em dia, tendo os filmes, você pode até às vezes, enquanto lê um quadrinho, imaginar como que seria a Viúva Negra fazendo tal cena ou coisa assim. Só que eles transportam isso visualmente. Então, pra mim, esse é um acerto muito grande da série. Traz um dinamismo e também é interessante que, como a gente já viu nos trailers, né, dá pra perceber que a série, ela é mais teen. Eu não diria que ela é infantilizada, tá? Mas ela é mais uma pegada teen, sim. Mas eu achei muito interessante de como eles acabaram utilizando alguns clichês teen pra esse universo aqui da Kamala. Então, por exemplo, o sonho dela não é ir no baile da escola com o cara mais popular e aí ela vai ser a rainha e ele vai ser o rei. Não, o sonho dela é ganhar o concurso de cosplay. Então, tudo é envolto desse universo da Kamala, desse universo fantasioso. E também tem um outro momento ali que eles fazem, sabe, tipo aquela separação da escola, de os populares, etc. Aqui eles fazem, só que na mesquita. Então é muito interessante de como eles utilizaram essas estruturas já conhecidas, mas transportaram para esse universo da Kamala. Então eu gostei muito, traz uma originalidade para aquilo que seria dito como clichê, e nisso eles também aproveitam para essa fase de descoberta da adolescência. Tem muitas questões de descoberta da adolescência, mas também dela como super-heroína. Então foi como eu falei, né? Eles transportam para a realidade dela. Então, mesmo que seja uma série mais adolescente, ainda assim foi uma série que eu me vi em alguns momentos relembrando minha adolescência, seja por uma paixonite, etc. Então eu gostei muito de como eles utilizaram a estrutura aqui. E eu digo pra vocês, tem muitos elementos que foram trabalhados em Homem-Aranha, que são trabalhados aqui na série da Miss Marvel, tanto na forma de como ela lida com algumas situações, também alguns recursos de piada, e também algumas coisas que de fato acontecem no filme do Homem-Aranha vão ter efeitos aqui em Miss Marvel. Mesmo que tímido ali inicialmente, mas é uma série que começa a trabalhar isso, a conexão. E lógico, toda a representatividade, a forma de como eles cuidam da origem paquistanesa dela é sensacional. Os atores trabalharam muito bem. Gente, a família dela, eu preciso, antes de falar aqui sobre a Kamala, eu quero falar da família porque eu senti uma sinergia absurda neles. E também é essencial falar deles porque eles acabam sendo a estrutura para quem é a Kamala. Inclusive, eu perguntei para eles sobre essa sinergia e como que eles trabalharam isso no set. Hi, thank you for having me. It was such a lovely and fun show, right? Yeah. I have to say, I loved how you represented Kamala's family. It was also natural. Did you do something
together specifically to work in this family connection? It was a weird time because it was like, the height of COVID. We were all really careful. We didn't get the opportunity to do something outside of the job that a family would do to get that connection flowing. We didn't get that chance, but we worked really hard on set, and not too hard. It was pretty natural. Yeah, very organic, very natural. It was a pretty natural connection that we all had, and it just happened to be a good fit. Didn't they bring us in 3 weeks before to do a little rehearsal and try and bond? Yeah. But I think Mohan and I, being born and raised in a South Asian, Sagar being a first-generation immigrant, it just sort of came together quietly and naturally. The only credit we'll take is that we did our job, but the rest of the credit should go to, first and foremost, like I always say in any project, is the writers, because that's the embryo, that's the germ of it. Yeah. The writing was immaculate, and then the casting. The casting was perfect, I should say. Yeah, so it was good because we just came together, because everyone, Sagar, literally when you see Sagar, he is his character Amir. Zenobia is Muniba. I am Yusuf. Somebody asked me the other day that, was it very challenging? I said, no. Not at I all. said, how did you prepare? I said, I got up, brushed my teeth, had a bath, went to set. That was my preparation. E também é importante falar da família antes de falar da Kamala, porque eles são a estrutura para quem é a Kamala, para a discussão que a série traz. E também é muito interessante a gente ver a diferença de idade, né? E também o tratamento com o irmão, o tratamento com a Kamala de formas diferentes. A dinâmica da família é muito legal de acompanhar, mas também porque a mãe dela tem uma importância muito grande para a história, para a origem dos poderes. Nesses 2 primeiros episódios ainda é um mistério que começa a desenhar um caminho ali. Para quem conhece a história dos quadrinhos já consegue imaginar mais ou menos para onde a história vai, mas também porque quando a gente fala da Kamala, dessa questão da descoberta dela, principalmente dela como heroína, principalmente a mãe dela tem um papel essencial, porque traz muito sobre a discussão da série em viver no mundo real e no mundo da fantasia. E eu acho que é uma discussão que também vem pra gente como público, a gente que consome as séries fantasiosas da Marvel. Por isso que eu falo, a Kamala ela representa muito a gente em vários momentos nessa paixão pelos heróis. Até porque, né, como a Kamala ela é apaixonada por esse universo, a gente vê que conforme ela vai se envolvendo mais no mistério, mais ela vai se sentindo à vontade com quem ela é, com ela mesma. E inclusive eu perguntei para eles também como que a família vai ser essa estrutura para Kamala, para ela lidar com o mundo da fantasia e o mundo real. The show brings a deep discussion about who you want to be in this world. We see Kamala divided between a fantasy and a real world. How do you feel Kamala's family can help her through this phase, finding balance between real and fantasy world? There's that scene at the end of episode 1 where the mom, my character, says, who do you want to be in this world? Do you want to be good, or do you want to just be this cosmic thing? I think the good part comes from that Yusuf and Muniba have done this struggle as immigrants. They've made, a little bit of money. They have the house and the car, and they really want to raise good children. They are trying to embody that American dream, and they want their children to be good. And then I think that over the course of the series, everybody realizes this girl has got something special. And there's a beautiful arc to, I think, family support, total family support. Yeah, for sure. Because we as first-generation immigrants, Muniba and me, we came to America to give our children a better life, yeah. More opportunities. And that's what we can do as any parent would do, give the opportunity and be there, stand behind them to protect them, to guide them when required. And that's what we're doing. It's just as simple as that. Yeah, I feel like my philosophy on that is to just understand what she wants and be the best that I can at supporting that decision that she made, because she's gonna do it with or without my support. So it's I have to find it within me to figure out how to support her. In fact, Amir is a great buffer between his parents and his sister. He is a great buffer. He's a great buffer. Yeah. He's a loving brother.
Agora, gente, a Kamala, que personagem sensacional. A atriz, ela é simplesmente carismática. Acho que não teria escolha melhor. Ela representa muito bem como eles querem trazer essa personagem. Ela tem uma vibe meio Kate Bishop. Só que a Kate Bishop, ela já tá na faculdade, então ela tem algumas questões mais amadurecidas. Você vê até mesmo pelo drama familiar, que é um negócio que envolve máfia e etc. E aqui, na família da Kamala, é um negócio mais cósmico, mais mágico e que conversa extremamente com esse mundo que ela gostaria de viver. E é muito importante falar disso porque os poderes da Kamala, né, foi uma questão que foi bastante criticada pela mudança que os trailers mostraram, mas eu preciso dizer que essa mudança ela faz sentido e como eles começam a desenhar essa história dessa origem desses poderes dela. A origem segue muito bem a linha que é trabalhada nos quadrinhos, mas de uma forma diferente, até porque traz uma representatividade maior para todo o contexto. Inclusive, gente, mergulhar no universo da Kamala, da família dela e toda a representação é algo muito bem feito aqui. Você vê que a produção teve muito cuidado, inclusive na própria escalação dos atores, mas também como eles trabalham cada minúcia, como por exemplo no próprio bracelete, né? A forma que eles dão história para esse bracelete é muito bem feito. E outra coisa que também falaram muito quando saiu os trailers, né, é sobre os efeitos. De fato, quando tem a utilização dos poderes, os efeitos eles são duros, destoa bastante dessa realidade aí em que a gente vive. Mas é um pouco complicado falar que os efeitos da série são ruins, porque a gente tem momentos como eu exaltei ali no início do vídeo, sobre todo esse momento de animação, de dar vida para essa fantasia dela, que é muito bem feito. Então eu não falaria de forma generalista que os efeitos da série são ruins, mas o acabamento dos poderes dela realmente eles destoam bastante. Foi um incômodo que eu tive assistindo a série, sim, mas eu não acho que seja uma problemática gigantesca aí da série, não. Essa discussão também veio ali em She-Hulk e tudo mais, mas falando aqui de Miss Marvel, pra mim, de uma forma geral, a história ela compensa. Mas voltando aqui pra Kamala, de uma forma geral, eu gosto também a construção que ela tem ali na escola, né? Então, como eles trabalham, por exemplo, como as redes sociais são extremamente importantes para os adolescentes, o peso que tem na vida deles, inclusive em troca de mensagem, essa parte da animação, né, que eu falei que a série tem, eles também trazem nessa troca de mensagens. E é muito interessante ver a visão dela sobre o mundo, sobre os Vingadores, né, de uma forma geral. Inclusive, gente, essa série é um prato cheio de referência. Só no primeiro episódio, com certeza, vão ter 1000 easter eggs para vocês captarem. E como eu falei, se tratando de uma série adolescente, né, fala muito sobre a descoberta. Só que a descoberta da Kamala, ela não é só uma descoberta de um adolescente para a fase adulta, mas sim dela como super-heroína. E é muito interessante acompanhar essa jornada e ver como ela vai ficando cada vez mais confortável conforme ela vai se envolvendo com esses poderes. Essa discussão entre realidade e mundo da fantasia, a gente vê que não necessariamente o mundo da fantasia precisa ser algo ruim, mas desde que você entenda as responsabilidades do mundo real nelas. Então a série fala muito disso, sobre quem a gente quer ser, e isso é algo que independe de você ser adolescente ou não. Por isso que eu falo, é uma série que ela tem uma pegada mais adolescente, mas ainda assim ela consegue te transportar para vários momentos. A Kamala representa o que é a gente consumindo esse mundo fantasioso. E para mim um grande ganho da série, que isso vem desde o que eu venho falando da família, né, é a estrutura em torno da Kamala. Tem toda essa estrutura familiar, mas também as pessoas que estão ali com ela, como é o caso da Nakia e do Bruno. Não falamos do Bruno, não. Gente, a Disney tem um negócio com o Bruno, mas aqui esse Bruno é alguém que a Disney gosta. Eles pediram as desculpas pro Bruno. Ele é um personagem que vocês vão simplesmente se apaixonar. Ele vem como esse grande amigo da Kamala e que também dá suporte para esse mundo da fantasia. Ele é tipo a pessoa de confiança ali da Kamala. Também é muito interessante como eles começam a construir a relação entre os dois, principalmente com a vinda do Cameron. Ele é um personagem que vem mais pro segundo episódio e ele tem um envolvimento também em todo o mistério dos poderes da Kamala. Então ele é um personagem bastante interessante. Mas outra personagem que também ajuda nessa estrutura da Kamala
Kamala é a Nakia, que vem como essa amiga dela da Mesquita e que também promete mudanças aí, e que eu acredito também que ela vai ser um bom apoio dela como mulher nesse mundo real. Ela acaba sendo um reflexo positivo. Então, quando a gente fala dessas duas pessoas, né, o Bruno e a Nakia, o Bruno ele vem com esse peso um pouco maior nesse mundo da fantasia e a Nakia mais nesse mundo real. E a família, ela fica como essa complementação da estrutura que traz essas discussões, mas ainda assim de forma muito amorosa, sempre se preocupando no melhor ali pra Kamala. Então é muito interessante como eles construíram toda essa estrutura em torno da personagem. Então assim, gente, de uma forma geral, o que eu posso falar sobre esses 2 primeiros episódios é que foi uma série muito divertida, e mesmo que ela traga esse contexto adolescente, que algumas pessoas estavam com um pouquinho de medo, e que eu acho que faz total sentido pra personagem, mas é uma série diferente das séries da Marvel que a gente viu até agora, mas ainda assim fala sobre um universo que representa muito a gente, que ama todo esse universo de fantasia dos filmes e das séries da Marvel. A Kamala representa muito bem o que a gente é e traz uma representatividade, uma discussão muito importante, que é tão bem trabalhado quanto foi em Cavaleiro da Lua, por exemplo. E a representação também vem aí na língua, né? Tanto em momentos que eles vão pra Mesquita, mas também na língua falada, né? Do árabe, do urdu. E ao mesmo tempo, dessas séries novas, é uma das que mais conversa com o universo cinematográfico da Marvel, e eu espero que eles explorem mais ainda essa personagem. Teve só um aspecto que eu senti falta, é que como a Kamala, ela acaba sendo grande fã da Capitã Marvel, eu senti que faltou um pouquinho de mais construção da personagem no MCU, porque a gente teve o filme dela individual e algumas aparições aí, mas eu sinto que ficou muito distante, então eu senti falta da gente ter um contexto, um background maior da Capitã Marvel, mas ao mesmo tempo, a série, ela quer mostrar o tempo todo que a Kamala é muito fã, então tem contextos que realmente não foram apresentados aqui no MCU e que mostra como ela é fã, que ela especificamente sabe dessas questões da Capitã Marvel. Como eu falei, é uma série muito gostosinha, muito divertida de acompanhar. Eu só acho que ela seria perfeita se fosse uma série maratonável, não necessariamente semanalmente, até porque pra mim fez toda a diferença poder ver esses 2 episódios juntos. Mas preciso dizer que me despertou curiosidade. Eu quero saber mais sobre esse mistério dessa origem dos poderes dela e saber mais sobre esse background da família, que é muito bem construído aqui. E fiquem atentos, tá? Já no primeiro episódio já tem uma cena pós-créditos, no segundo não tem, mas fica atento porque se já teve no primeiro, pode ser que em outros momentos, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto, também tenha, ainda mais, como eu falei, né? É uma série que conecta bem com o universo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam pra essa série da Miss Marvel e também o que vocês acharam da entrevista. Eles não são fofos, gente? Sério, eu amei fazer. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!